Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Bom, o nosso site, infelizmente, ele ficou um tempo aí sem ser atualizado, né? Ele continuou no ar, né, com as suas postagens sobre cinema, sobre literatura, sobre poesia, sobre postais antigos, né? Tudo aquilo que vocês já conhecem sobre música, né? Ele ficou um tempo sem ser publicado por causa dos problemas, né, que acontecem na vida, né? E a minha ideia agora é retomar isso fazendo vídeos rápidos e curtos, tá? Para manter o site, vamos dizer assim, sendo constantemente atualizado, né? A gente vai trabalhar como mote principal o cinema, né? Que sempre foi o mote principal do site, tá? E eu quero reestrear a Batata Espacial falando hoje de Top Gun Maverick, né? Que ainda está em pré-estreia, tá? Hoje é dia 24 de maio, né? No momento dessa gravação, eu acabei de ver o filme em pré-estreia, tá? E eu tô querendo trazer aqui as minhas impressões, assim, no calor do momento, né? De ter visto o filme. E uma coisa que eu posso falar, tá? Lembrando sempre que eu vou fazer um vídeo aqui recheado de spoilers, tá? Então, se você ainda não viu o filme, dá uma paradinha aí, vê o filme e depois volta aqui para escutar as minhas impressões, né? Para ver minhas impressões, tá? E o que que acontece? Esse filme, que é realmente, ele superou minhas expectativas. Realmente foi um filme muito bom. E eu me arrisco até a dizer, tá, que ele foi melhor do que o original. É claro que a gente tem que rever o original, né, para poder ter uma impressão mais acurada sobre isso, se ele foi melhor ou não do que o original, tá? Mas a minha impressão, num primeiro momento, é de que ele foi até melhor do que o original em certos pontos, né? Embora ele tenha sido um grande fanservice do original também, nada contra isso, tá? Porque tem gente que acha que às vezes quando o filme é só fanservice dos filmes originais que eles estão, vamos dizer assim, se referindo, isso acaba afetando a qualidade, né? Não foi o caso, tá? Realmente você tem uma história ali muito bem contada também, que é daquele filme ali, tá? Além dos inúmeros fanservices que você tem, tá? E a impressão que eu tive também quando eu vi o Top Gun lá da década de 80, lá de 1986, é que aquele foi um filme para exaltar, né, o Tom Cruise como galã, a masculinidade do Tom Cruise, quando a aviação pareceu até ficar um pouco em segundo plano, né, em detrimento do Tom Cruise, né, no caso, né. Eu, por exemplo, eu gostei muito mais de um filme na época que passou também chamado Águia de Aço, não sei se vocês conhecem, onde um aviador americano acaba sendo abatido, né, por árabes muçulmanos, ele é feito refém, né, e aí o filho dele, né, vai salvar o pai, né, o filho dele que tinha mania de escutar música de rock lá no seu na sua, nas suas fitinhas cassete, né, no seu aparelhinho lá que tocava fita cassete, que eu esqueci agora o nome, né, que a gente falava na época, né, no caso, tá? E ele bombardeava, né, as posições inimigas lá para salvar o pai, escutando One Vision do Queen, né? Então esse filme na época, né, tinha o Louis Gossett Jr. também, que era uma figuraça, né, no caso, né? E esse filme, para mim, ele chamou muito mais a atenção do que Top Gun, né, no momento, né? O Top Gun ficou com todo aquele glamour, né? Mas eu achei a Águia de Aço uma história muito mais interessante. Mas voltemos a falar do Top Gun de hoje, né? O Top Gun Maverick, né? O que que a gente pode falar desse filme, né? Esse filme ele já começa de uma forma espetacular, já começa com Tom Cruise, né? Antes mesmo do filme começar, o Tom Cruise se dirige ao público, né? Ele fala assim: oi, eu sou o Tom Cruise, muito obrigado por vocês terem vindo ao cinema assistir esse filme, né? Só isso você já conquista o fã, né? É um filme que foi feito com muito amor, com muito carinho, é um filme que tem experiências assim sensacionais, onde você tem aviões de verdade voando e você tem os atores passando por experiências de mais de um G, né? Verídicas, né? Que realmente o pessoal estava passando por aquele aperto de realmente estar voando ali nesses caças americanos, né? E ele fala assim: eu espero que vocês gostem, obrigado realmente por vocês terem vindo aqui, e esse filme ele foi feito para vocês, né? Então já começa com essa apresentação do Tom Cruise, o que não é uma coisa muito normal da gente ver em filmes, né? Então só isso já começa a conquistar o espectador logo de cara, né? E o filme começa com o Tom Cruise ali tendo, né, sendo o nosso
o nosso Maverick, né, tendo que fazer um voo em Mach 10, olha só isso, 10 vezes a velocidade do som, né, porque foi feito um acordo, né, com uma empresa americana, ou com a Marinha, um negócio assim, tá, de que ele tinha que ultrapassar Mach 10, estava no contrato, né, e o avião estava ainda chegando a Mach 9, né, e ele faz um voo, né, de um programa, no caso, né, que estava sendo cancelado por um militar de alta patente, se não me engano, era um almirante interpretado pelo Ed Harris, né, que um almirante que não estava mais, vamos dizer assim, querendo que o ser humano pilotasse aviões, mas sim que os caças começassem a ser uma espécie de drones, né, monitorados remotamente, né, no caso, para não ameaçar a, vamos dizer assim, a integridade física dos pilotos, né? E esses pilotos, né, de caças, né, bem ao estilo do Top Gun, daquela equipe de elite da Marinha Americana, né? Eles estariam fadados a desaparecer e o Tom Cruise seria ali o último dos moicanos, né? E ele ainda resistindo, né, nesse programa de caças tripulados, né, tentar ultrapassar a velocidade Mach 10 para manter o programa, um programa que já estaria extinto. Ele vai fazer isso, obviamente, quebrando todas as regras, né, e o Ed Harris acaba mandando ele para o Top Gun porque o nosso Maverick tem as costas quentes protegidas pelo almirante Heisman, né, que é o Val Kilmer, né, no caso, né? E é interessante a gente ver isso. Aí o Tom Cruise ele vai para o programa Top Gun, né? Existe uma missão que é destruir uma usina nuclear de um estado pária, né? Agora os inimigos dos Estados Unidos não tem mais nome, né? São estados párias, né? E é aquela coisa, dá para enriquecer urânio, dá para fazer bomba atômica, ou então a gente tem que chegar lá e jogar bomba nessa usina nuclear que está enterrada, né? Ela é subterrânea, né? E você precisa de uma missão dos Top Guns para fazer esse tipo de coisa. Uma coisa bem o estilo militarista americano mesmo, né? Como não podia ser diferente, como é de se esperar de um filme desse naipe, né? Então é interessante a gente perceber que o Tom Cruise, né, o nosso Maverick, ele vai não encabeçar a missão, mas sim ele vai ser um treinador, vai ser um professor desse grupo de elite Top Gun, tá? E dentro desse grupo de elite Top Gun você tem o filho do Goose, né? Que morreu, né? Aquele companheiro do Maverick no primeiro filme que acabou morrendo. O Tom Cruise, ele tenta barrar a carreira, né, militar desse filho do Goose, né? No caso, acho que era Rooster o nome dele, se eu não me engano, tá? A pedido da mãe, né? E, obviamente, né, o Rooster vai ficar muito chateado, né, com o nosso Maverick, que agora vai ser o treinador dele, que vai tentar selecionar ali entre 12 Top Guns, os 6 Top Guns, né, principais ali para poder fazer a missão, né? E aí você vai ver toda aquela parte de aviação, né? Toda aquela parte do treinamento, né? Que o Tom Cruise vai fazendo, né? No caso, o negócio de juntar a equipe, que a gente vê que a equipe era completamente rachada, né? No caso. E ele vai tentar dar um espírito de equipe para aquilo, né? E aí você tem as cenas de aviação que são sensacionais, né? Com F-18, tá? Não, no caso, a gente se lembra que o filme de 86 era um F-14, né? E eles vão ter que fazer essa missão, que é passar por uma vala, né, por uma vala bem pequena, e acertar um alvo, né, para mandar os mísseis para debaixo da terra para explodir, né, essa usina nuclear, e tem que acertar 2 vezes o alvo. Quer dizer, é como se você tentasse acertar lá o buraquinho da Estrela da Morte 2 vezes, né, ao invés de uma, né. A gente lembra muito, né, a parte da Estrela da Morte, né, da Batalha de Yavin, quando você vê, né, essa missão que o Tom Cruise tem que fazer. E aí você vai ter momentos muito legais no filme, né? Você vai ter esse momento de relacionamento do Tom Cruise com o filho do Goose, por exemplo. O par romântico do Tom Cruise vai ser a Jennifer Connelly, né? Embora eu achasse que poderia ter um espaço para Kelly McGillis nesse filme, né? As pessoas falam, velho, Kelly McGillis envelheceu muito mais do que o Tom Cruise e coisa e tal, ela tá muito velha, não sei o quê. Mas eu achava que poderia rolar um revival desse, vamos dizer assim, desse relacionamento, nem que fossem para os dois sentarem, baterem um papo, conversar, lembrarem um pouco dos melhores tempos deles, né, do romance que eles tiveram. Eu achava que não teria problema em colocar isso, seria até uma coisa muito legal, né?
E aí você vai ter a missão, né? Uma missão que aparentemente, né, o Maverick vai morrer, né? E aí o filho do Goose, o Rooster, vai salvar o Maverick em território inimigo. E para eles escaparem desse território inimigo, eles vão ter que acionar um antigo F-14 que essa nação pária comprou dos Estados Unidos, né? E aí é engraçado você ver, né, que pro nosso roster, esse F-14 parecia um Fusca 69, ele não sabia nem onde estavam as coisas, né, para você poder ligar o avião, e o Tom Cruise lá passando as coordenadas para ele, explicando como ligar o rádio, essas coisas todas, né? E você vai ter, obviamente, as batalhas, né, de aviação, que são o grande barato do filme. O grande barato do filme é você ver os aviões andando para lá e para cá, dando tiro um no outro, um tentando acertar o outro, um driblando o outro, né? E isso é uma coisa que ficou muito legal nesse filme, entendeu? Ficou muito legal mesmo, entendeu? E essa coisa do Tom Cruise também, né? Treinar essa equipe, né? Vamos dizer assim, ainda manter, vamos dizer assim, esses pilotos de caça, você ter esses combates de caça tradicionais, caça tradicionais, que dá a entender que hoje em dia no filme isso não existe mais, né? Esse tipo de coisa não existe mais, né? E é interessante você ver, né, como é que o Tom Cruise traz isso, né? E como ele é o cara realmente que pilota, né, o melhor os aviões ali no caso, né? E ele faz coisas assim impossíveis, inclusive a missão, inclusive era uma missão muito, como a gente pode falar, muito difícil de ser cumprida, né? E a gente vai vendo, né, como é que ele vai treinando essa equipe aí, como essa missão vai acabar tendo êxito, né? E é um filme bem emocionante, vale muito a pena ver. Realmente é um filme que superou bastante as minhas expectativas e vale muito a pena, gente. Vale muito a pena mesmo, tá? Só essa coisa dele ser, vamos dizer assim, um cara que treina essa equipe, né? É muito bacana, né? Dessa parte, essa coisa de você ter as referências ao filme antigo, você vê o encontro do personagem do Tom Cruise com o encontro do Iceman já velho e doente, um almirante velho e doente, os dois batendo um papo lá. O Iceman não consegue nem falar mais direito, ele se comunica por computador com o Tom Cruise, né, no caso, né, com o Maverick, né, no caso, né. Então, gente, vale muito a pena você assistir esse filme, tá? Não deixem de ver, tá? Realmente é um filme que eu fui com, vamos dizer assim, com um pé atrás, né? Porque continuação assim de ícones do cinema sempre correm o risco de serem muito piores, correm o risco de meter os pés pelas mãos, tá? Mas não foi o caso. Realmente, Top Gun Maverick é um filmaço e eu convido você, tá, espectador, a fazer esse exercício, ver Top Gun Maverick e ver o Top Gun original e pensar o que um filme é melhor do que o outro, se o segundo é melhor do que o primeiro, se o primeiro continua sendo melhor do que o segundo, o que eles têm de diferente, o que eles têm de que se aproximam, entendeu? Então vale muito a pena, realmente um fanservice muito bacana e uma história também muito bem escrita, uma história muito bem interpretada, um filme que realmente toca a gente que vivenciou a década de 80, né? Impressionante como essa década de 80 ela ainda revive 40 anos depois, né? Por aí, então a gente realmente teve a sorte de viver numa época muito boa, né? Tô falando dos velhos, né? No caso como eu, né? No caso, né? Então vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse filme, tá, gente? Vou ficando por aqui, tá? Vou desejar vida longa e próspera porque eu sou trekker mesmo, assumidaço, né? Vida longa e próspera, que a força esteja com você também, como fã de Guerra nas Estrelas, tá? Mas é muito bacana realmente estar de volta aqui com a Batata Espacial, falando de um filme tão especial como esse. Tá bom, gente? Um abração, fui e até a próxima.